Olá, vamos chegando, estamos começando mais uma live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, médica há mais de 13 anos, atuo todo dia com reprodução humana, ajudando mulheres que querem engravidar, principalmente se você tem mais de 30 anos. Então, se você está ansiosa, precisa ter clareza do que quer fazer, do que precisa ser feito para conseguir realizar esse sonho, você está no lugar certo. A gente vai falar hoje sobre mais um assunto importante para quem quer engravidar. E eu preciso te lembrar que faltam só 6 dias para o nosso grande evento Jornada da Fertilidade, que vai começar agora dia 23 de junho. Vão ser 3 aulas gratuitas, 100% online, dia 23, dia 25 e dia 27 de junho agora, na próxima semana, 8 horas da manhã. E para você não perder nada, você precisa estar lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, da comunidade que a gente está formando, né? Você vai entrar lá no link da minha bio e se inscrever no evento, vai ser direcionada para esse grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, eu venho mandando agora ao longo dessa semana alguns áudios falando sobre a fertilidade, né? Sobre práticas de como melhorar e ter essa conexão melhor com a tua fertilidade. Ontem a gente teve uma live sobre suplementos, né? Quem preencheu o questionário recebeu o e-book. Se ainda não, já preencheu, mas não recebeu, você vai chegar no teu e-mail, fica tranquila. E hoje, né, no final dessa live também, quem estiver lá no grupo vai começar a receber um e-book especial sobre conexão com seu bebê. 10 exercícios para você se conectar com o bebê, porque de fato um dos pilares da fertilidade é o pilar emocional. A gente precisa estar conectada, né, com o nosso bebê que vai chegar, com o bebê de vocês que vai chegar, tá bom? Então, esses exercícios são extremamente importantes para vocês fazerem aí na casa de vocês. E a gente vai começar a disponibilizar quem tiver lá no grupo de WhatsApp e tiver respondido a pesquisa. E se você já tiver respondido, fica tranquila, a partir daqui você vai receber todos os e-books que a gente disponibilizar, tá bom? Se você tá lá no grupo de WhatsApp e ainda não preencheu, preenche para receber tudo que você tem direito, tá bom? Hoje o tema da live, né, é uma live que a gente vai falar especificamente sobre coito programado, inseminação intrauterina, fertilização in vitro, FIV, o que vem antes disso tudo. Então, meu objetivo aqui é dar clareza realmente de que são esses tratamentos, né? O que você precisa saber antes de partir para um tratamento, o que você precisa fazer, tá? E aí vocês já sabem como é que funciona, né? Vocês vão colocando as dúvidas e eu vou passando aqui, tirando as dúvidas de vocês também ao longo dessa live. Então vamos começar falando aqui sobre esses 3 tipos de tratamento. É importante a gente definir, né, que a gente tem, né, culturalmente um desejo, uma vontade de uma gestação espontânea, mas a reprodução humana assistida tá aí para ajudar a gente, isso é fato, tá? E existem tratamentos de baixa complexidade e tratamentos de mais alta complexidade. Os tratamentos ditos de baixa complexidade são a relação programada e a inseminação intrauterina. Já o de alta complexidade é a fertilização in vitro. Agora, como é que funciona a relação programada, né? Então, vamos lá. O primeiro deles é a relação programada. Ele geralmente é indicado para quem tem uma menstruação irregular, que não consegue identificar seu período fértil, ou tem uma frequência de relação baixa, né? Não consegue ter a frequência adequada, né, para se tentar engravidar. Ou, por exemplo, mulheres que têm síndrome de ovário policístico, que não menstruam todo mês, né? Costuma ter uma boa indicação e uma boa resposta na relação programada. Funciona da seguinte forma: você menstrua e a gente faz um ultrassom, como se fosse um ultrassom seriado, em que a gente vai acompanhando o crescimento do folículo. A gente usa uma medicação para induzir essa ovulação, que geralmente dá para ser oral, só quando a paciente tem uma resistência muito grande que a gente faz injetável. E aí a gente monitora o crescimento do folículo. Conforme o folículo cresce, vai chegar um momento em que a gente vai aplicar uma medicação para esse folículo romper, para você ovular. E nesse momento que esse folículo rompe, você ovula, né? É quando a gente vai indicar a relação. Agora é importante, é interessante quando a gente faz essa relação programada, porque a gente vai monitorando se o teu endométrio está em sincronia com o crescimento do folículo. Porque se está um endométrio muito fino, se ele não está trilaminar, às vezes tem algumas estratégias, às vezes entrar com medicação nesse ciclo pode ser interessante. Mas de uma forma geral, a gente faz um ultrassom seriado, induz a ovulação com medicação e faz com que você tenha uma relação programada nos dias que a gente sabe que você vai ter ovulado. E aí depois disso, a gente vai fazer ainda a certeza, né? Uma monitorização para ter certeza que você ovulou. Que pode ser ou através de ultrassom ou a dosagem da progesterona. Sinceramente, eu gosto muito da dosagem de progesterona, porque a gente já vê se ela atingiu um valor que a gente queria ou se a gente precisa suplementar ainda mais, tá?
Então, essa é uma estratégia para relação programada. E aí, depois disso, a gente espera o dia do resultado do beta-HCG. Já o segundo tipo de tratamento é similar a esse que eu falei, né? Só que é a inseminação intrauterina. E a diferença aqui é, ao invés de ir para casa ter relação, vocês vão pro casal, vai pro laboratório, né? Pra clínica, e aí coloca o espermatozoide lá dentro do útero, tá? É um procedimento feito sem anestesia, não precisa de anestesia, é indolor. Coloca um catéter dentro do útero, bem fininho, e aí, em vez do espermatozoide ter que percorrer canal vaginal, final da vagina, colo do útero, útero inteiro, trompa, ele vai só ali no final da cavidade do útero e a trompa para conseguir chegar lá perto do folículo, do óvulo, na verdade, do óvulo e fecundar. Então, isso é a inseminação intrauterina. Agora, quando a gente parte para uma fertilização in vitro, a fertilização in vitro funciona com estímulo ovariano. Então, geralmente, a gente vai precisar realmente de medicações injetáveis, subcutâneas. A gente até pode associar medicação oral em alguns protocolos, mas geralmente são medicações subcutâneas de uso, geralmente até diário, tá? E aí a gente vai observando o crescimento dos folículos. Num ciclo de fertilização, a gente quer otimizar aquele ciclo para que não cresça somente um folículo, cresçam vários folículos. E aí a gente monitora esse crescimento, tá? E no momento adequado a gente usa uma medicação para fazer o amadurecimento final desses folículos e a gente vai lá dentro dele com a agulha e aspira o conteúdo desse folículo para tirar o óvulo. O óvulo vai para o laboratório e o parceiro faz a coleta seminal, que a maioria das vezes pode ser por masturbação, tá bom? E aí, o encontro do óvulo com o espermatozoide lá dentro do laboratório. Por isso que é chamado de fertilização in vitro, né? Quando é in vivo, é na gente, é na trompa. Então, relação programada e inseminação, a fertilização acontece in vivo, dentro da gente, lá no finalzinho da trompa. In vitro vai acontecer em laboratório, vai formar um embrião e depois esse embrião vai ser transferido para dentro da cavidade uterina, tá? Pode ser uma transferência a fresco, ou seja, o embrião não passa pelo aquele processo de congelamento e já é transferido no mesmo ciclo da captação dos óvulos, ou passa por um congelamento de ovos. Cada paciente vai ter a sua indicação. Quando a gente tem uma mulher acima de 38 anos, principalmente acima de 40 anos, justamente porque a gente começa a ter um risco maior, né, de alterações cromossômicas, a questão da qualidade do óvulo vem impactando um pouco mais, às vezes a gente indica a biópsia de embrião, para saber se todos os embriões formados dentro da fertilização, de fato, têm um número de cromossomos normal, ou seja, são embriões euploides ou não, tá? Porque a gente vai transferir os embriões que são geralmente começar pelos embriões que são cromossomicamente normais, tá? Bom, de uma forma geral é isso. Aí o que a gente precisa entender? Deixa eu botar aqui o que eu botei no meu roteiro para não esquecer de falar para vocês. Vamos lá. É importante, né? Hoje até eu atendi uma paciente que a gente conversou sobre isso. Alinhar a expectativa em relação à chance de cada tratamento, tá? Entender, né, que, por exemplo, num mês, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês terem uma clareza. Olha só, num mês, num ciclo de tentativa, numa gestação natural em casa, a gente vai ter mais ou menos, numa mulher por volta aí de 30 anos, 25% de chance da gravidez acontecer, tá? Por volta de 35 anos, 15%, tá? 20 a 15%, e por volta aí dos 40 anos, em torno de 10%. Agora, quando a gente parte para uma fertilização, olha a diferença de valores. 30 anos era 25%. Na fertilização, sobe para 60%, tá? 35 anos era 20 mais ou menos por cento, 20, 15%, vai subir para 50, 40% de chance de gravidez, tá? Num ciclo. E aos 40 anos, 10% vai para 30%. Então, o que acontece? Na fertilização, a gente, por controlar mais etapas do ciclo, né? A gente acaba tendo uma chance, uma probabilidade maior. Mas é importante ficar claro que quando um profissional indica um tipo de tratamento, como, por exemplo, a inseminação, a fertilização, não significa que você não vai engravidar de outra forma. É só quando a gente está trabalhando mais aqui com probabilidade, sabe? Então é importante ter essa clareza aqui, tá? Agora, o que eu falo é o seguinte: independente se você vai tentar natural, se você tem uma indicação de relação programada, inseminação, FIV, enfim, a base é hábitos férteis. A base é você trabalhar a sua fertilidade de forma integrativa. O que é isso? É você unir tudo que você pode para melhorar a sua fertilidade. Então não é só tomar suplemento, não é só se alimentar bem, não é só fazer atividade física. Você precisa ir juntando as coisas, né? Não é só fazer prática integrativa de medicina
chinesa, por exemplo, tradicional chinesa, acupuntura. Você precisa somar as coisas para melhorar a chance de sucesso, independente, tá? Independente se você vai continuar tentando de forma natural, fazer um tratamento ou não. A FIV, como eu falei para vocês, também não é 100%. Então você ter o conhecimento disso, de que se você vai para um tratamento, você quer a melhor chance possível daquilo ali. Afinal, aquilo ali, né, pode dar certo ou não. Mas é importante você saber que você tem que ir com a melhor chance possível, tá? E é interessante, né, aqui abrindo um pouco, né, como tem algumas personalidades, algumas famosas, né, a Mariana Rios, ela vem comentando muito sobre a jornada dela para conseguir engravidar, né? E isso é tão importante, né, esse compartilhamento de histórias, de informação, né, porque traz essa clareza, né, que mesmo mulheres, né, aparentemente, né, saudáveis, podem ter a dificuldade, né, porque tradicionalmente, culturalmente, às vezes a gente acha que vai ser simples, fácil, e nem sempre é. Pode ser que a gente seja agraciada e dê essa sorte, mas nem sempre é. Então, ter essa clareza é extremamente importante para você fazer o seu planejamento, tá? E é importante, se você tem mais de 35 anos, você ter uma estratégia. Como é que funciona essa estratégia? Você não pode, e o que eu vejo demais vocês fazendo, é ficarem tentando anos sozinha, sem investigar, sem traçar um rumo, né, sem ter um objetivo. Quantos tempos você vai tentar sozinha? Quanto tempo você vai fazer o tratamento X ou o tratamento Y? Você precisa ter essa estratégia traçada, né? Porque tempo é fertilidade. Quanto mais tempo você perde, né, menor a chance da gravidez às vezes acontecer. Então você tem que saber o que você está fazendo. Você está caminhando para atingir aquilo ali. O que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, hoje eu atendi uma mulher, né, de 37 anos que tem uma reserva ovariana de antimileriano de 2 e quer tentar engravidar espontaneamente. Já passou por uma clínica que indicou a fertilização para ela, até pelo tempo de tentativa. Ela está tentando engravidar há 4 anos, mas a princípio ela se enquadra num quadro de infertilidade sem causa aparente, ou seja, foi feita uma investigação inicial e não se identificou nada nela nem no parceiro. Hoje eu pedi exames a mais para ela, tá? Pra gente realmente fechar esse diagnóstico, se é realmente uma infertilidade sem causa aparente. E eu falei assim, a gente precisa ter uma rota. Então, existem ajustes no estilo de vida de vocês que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer, independente, né, de qual rota, qual GPS, qual local aí a gente vai, qual rota a gente vai atingir. O objetivo final é o mesmo, o bebê, em casa, saudável. Mas qual é a rota que a gente vai atingir, né, que a gente vai percorrer? Então, isso aqui é extremamente importante pra gente ter essa clareza. E aí eu falei pra ela, você precisa conversar com o teu parceiro, né? Ela veio com a mãe hoje, pra gente definir juntas o que você tem. Você tem idade e reserva que dá pra esperar. Só que eu não posso deixar você, se a gente precisar ir pra uma fertilização, de fato, já aos 45 do segundo tempo, que é o que muitas vezes acontece. A mulher chega pra fazer um tratamento de mais alta complexidade achando que aquilo ali é a solução e muitas vezes não é. Tá? Não é assim que funciona. A fertilização, ela tem, né, os seus benefícios, né, as suas vantagens, mas ela também não é 100%. Então você ter isso na sua cabeça é importante, tá? Para você também não chegar num tratamento de reprodução humana assistida com a menor chance que ele ali não vai conseguir às vezes te ajudar, tá bom? Então isso é importante você ter essa clareza, tá? Então entender, né, justamente que essa questão da idade, né, como eu gosto sempre de frisar, que tempo é fertilidade. Então quanto maior a nossa idade, né, menor a probabilidade de qualquer uma da linha de tratamento dar certo. Mas eu quero deixar claro também que só não consegue quem desiste, tá? Então você precisa realmente persistir. E aí, essa ideia, ela me falou assim, porque eu fico com medo de ir pra fertilização e é minha última chance, é tudo ou nada. E não é bem assim, porque se você faz uma e não dá certo, às vezes você tem outros embriões pra fazer, tá? Às vezes você pode fazer de novo. Então, assim, é uma outra estrada que se pega. Você precisa realmente perseverar. Eu sei que muitas vezes é difícil, por isso que eu falo muito da parte mental, tá? Da parte emocional é extremamente importante, porque eu sei que a jornada, ela é difícil mesmo, tá? E a parte mental é extremamente importante. Então, quando você vai querer engravidar, você precisa focar aqui, né? Alimentação, a gente já teve, né, live falando sobre alimentação aqui. Suplementos, é super importante você focar em suplementos.
Atividade física, você tem que fazer a prática de atividade física, nem de mais, nem de menos, tá? E eu sempre associo a questão, por exemplo, da acupuntura. Eu sempre indico para as minhas pacientes que têm oportunidade de fazer. Quando não tem oportunidade de fazer acupuntura, existem práticas na medicina tradicional chinesa que eu mesma passo e oriento, tá bom? E que podem ajudar, né, a aumentar a chance da implantação do embrião, de resposta a um tratamento de estímulo ovariano, tá bom? Então isso é importante vocês terem essa percepção da união, da forma integrativa das ações que a gente faz para a fertilidade. Vamos lá. Em relação, por exemplo, alguns detalhes, né? Em relação à alimentação, é importante você reduzir o seu consumo, por exemplo, de cafeína, tá? Então, se você tem um consumo alto de cafeína, se restringe aí para 2 cafés, 1 a 2 cafezinhos ao dia, tá? O ideal é você não fazer ingestão de álcool, tá? Hoje eu atendi essa paciente, ela falou que toma bebida alcoólica sexta, sábado e domingo, um vinho. Mas, gente, é muita coisa. E aí, pensando não só na fertilidade, pensando na sua saúde a médio e longo prazo, se você faz uma ingestão dessa quantidade de bebida alcoólica, mesmo que seja pouco, você aumenta o seu risco, por exemplo, de ter uma esteatose hepática, de ter uma gordura no fígado. Então, quando a gente pensa em fertilidade, a gente pensa muito em saúde, a gente pensa muito em longevidade, como que você quer se ver, né, daqui a uns 20, 30, 40 anos. Então, existe muito a união das práticas para fertilidade e longevidade. Então, essa clareza é importante vocês terem aqui. Então, todo o preparo que você precisa para tentar engravidar espontâneo, você também precisa para se preparar para fazer um tratamento de reprodução humana assistida, seja o de mais baixa complexidade ou de alta complexidade. Se você tem infertilidade sem causa aparente, né? E aí é um passo realmente importante. Antes de você sair indo para um tratamento, você precisa tentar fechar um diagnóstico. E o diagnóstico a gente vai fechar. O porquê da dificuldade está acontecendo justamente com exames. Então você, teu marido, precisam fazer uma gama de exames, né? Avaliar a questão da ovulação, avaliar seus hormônios, avaliar sua parte metabólica, avaliar sua trompa, útero, espermatozoide, metabolismos, hormônios do parceiro, suas vitaminas dos dois, tá? Cariótipo, reserva ovariana. A gente precisa ter uma clareza o que cenário se apresenta à nossa frente e o que pode estar levando a uma dificuldade para engravidar. A partir daí, a gente, somado ao histórico do casal, há quanto tempo tenta engravidar, qual é a frequência de relação que consegue estar tendo em casa, a gente vai então, qual é a percepção de fertilidade da mulher, a gente vai então traçar uma rota, qual seria o melhor tratamento, tá? Se é só fazer ajustes no estilo de vida e continuar tentando em casa, como às vezes acontece, tá? Principalmente se a mulher tem menos de 35 anos, tá? A chance de você fazer ajustes, de melhorar a tua fertilidade e tentar mais um tempo em casa sem partir para um tratamento de mais alta complexidade é sim possível, tá? Agora, se você tem mais de 35 anos, a gente tem que ficar muito atento a tempo de tentativa, a sua reserva ovariana. Não porque a reserva seja um dificultador para engravidar. Ela não vai ajudar nem vai atrapalhar, tá? A reserva ovariana não é fator de infertilidade. Mas a reserva ovariana ela é importante para ditar justamente quanto tempo mais você pode ficar tentando engravidar sozinha. E se você for passar por um estímulo ovariano através da reprodução humana assistida da FIV, qual é a expectativa de resposta, tá? Ajuda a definir dose, muitas vezes, de medicação. Então, isso é extremamente importante pra gente ter uma noção, uma clareza do que a gente precisa fazer e traçar estratégia. Não dá, gente, se você tem mais de um ano tentando engravidar, não dá pra você continuar só tentando engravidar. Você tem que fazer alguma coisa, tá? Então, mais de um ano tentando engravidar, tem que fazer exame, tem que melhorar estilo de vida, com as práticas integrativas e você, se tiver uma reserva boa, dependendo dos exames, você vai conseguir engravidar. Dependendo, você precisa partir para um tratamento de reprodução humana assistida associado, tá bom? Então é importante isso aqui ficar claro para vocês. Se alguém já teve alguma indicação de tratamento, já passou por um tratamento, coloca aqui para mim, vamos conversar um pouco sobre isso. É importante também saber o seguinte, se você já fez uma fertilização e teve uma falha de implantação, falha de desenvolvimento do embrião, né, muitas vezes, às vezes é dar um passo atrás, se preparar melhor, nutrir melhor o teu corpo,
para aí você realmente tentar de novo, tá? Existe uma janela de oportunidade de ação que eu sempre falo, que são uns 2-3 meses antes, né, da ovulação. Então, mesmo que você vá para uma fertilização, os 2-3 meses anteriores à captação dos seus óvulos são os meses essenciais aí, primordiais pra gente tentar melhorar um pouco essa qualidade do óvulo, tá? Com os suplementos, por exemplo, né? Enfim, com as práticas que eu venho sempre falando aqui pra vocês, tá bom? Vou começar a ler as dúvidas aqui que vocês têm colocado. E se alguém teve alguma indicação de tratamento, coloca aqui também pra gente compartilhar, ter clareza, conta um pouquinho da história de vocês, tá bom? Muita gente dando aqui boa noite, vamos lá. A Michelle colocou, sobre os testes no embrião para FIV, o que a doutora acha? Tenho visto que isso pode atrapalhar o embrião porque pega fragmento. Não, Michelle, não atrapalha, tá? Assim, vamos lá. Qualquer embrião que passa por um congelamento, um descongelamento, ou vai passar por uma biópsia, ele tem risco, sim, tá? De ter alguma... atrapalhar, como você colocou aí uma palavra geral, atrapalhar, tá? Só que a probabilidade é mínima. Então, o que é importante aqui? Primeiro, você... Quando for fazer a escolha da clínica que vai fazer a sua fertilização, você fazer uma clínica que tem um laboratório com bom índice, né? Com um médico que você confie, que tem um bom índice de qualidade, porque a parte laboratorial é extremamente importante aqui, tá? Então, quem vai fazer a segurança, né? O embriologista que tá lá dentro do laboratório, ele é parte importantíssima da segurança desse procedimento. Então, de uma forma geral, não atrapalha, tá? A gente não contraindica esse procedimento por medo desse procedimento atrapalhar. Então você precisa ter a clareza da clínica que você vai escolher, do laboratório que vai escolher para fazer a sua biópsia de embrião, tá bom? E aí, né, a biópsia de embrião, como é que funciona? Deixa eu tentar ver se eu consigo botar aqui. Imagina aqui um círculo, e aí no meio desse, assim, dentro desse círculo, né, numa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma analogia aqui para vocês. Tem esse círculo e aqui, assim, onde está meu dedo, é onde tem uma que a gente chama de massa celular interna, tá? A massa celular interna é o que vai gerar o bebê, é o que vai gerar o ser humano. Essa camada de volta, que tá aqui, né? Essa camada de volta, tá? Em volta daqui, é o que a gente chama de trofectoderma. Isso aqui, essa camadinha em volta, gera a placenta. Então, quando a gente faz a biópsia, depois eu vou colocar no meu feed um vídeo, vou botar nos stories aqui, eu vou ver se eu acho esse vídeo pra colocar pra vocês. A gente tira um fragmento desse trofectoderma, tira algumas células ali. A gente não mexe no embrião, tá? Então, é um procedimento relativamente muito seguro, tá bom? Então, a princípio, se for indicado pra você uma biópsia, pode ser que vale a pena você fazer sim, tá bom? Hoje em dia, tem também, né, a biópsia não invasiva. Só que, dependendo da indicação, a biópsia não invasiva é pegar como se fossem as excretas do embrião em volta daquele meio e mandar, né, que solta algumas células e mandar para análise, tá? Mas se tem dúvida, às vezes, se vem um resultado duvidoso dessa análise, às vezes tem que partir para biópsia mesmo, para biópsia de fato, tá? Que é o padrão ouro para o diagnóstico, tá bom? Então, por exemplo, se você tem como... Vou voltar aqui ao exemplo da Mariana Rios. Lembra que ela falou que ela tinha uma incompatibilidade com o marido? Isso gerou, né, tem umas 2 semanas, eu acho, um alarde em relação às pessoas, né? Meu Deus, como é que eu vou saber se eu tenho incompatibilidade com meu marido ou não para ter um filho? Só que ela usou um termo que não foi muito feliz, porque o que acontece? Não é que existe uma incompatibilidade entre uma pessoa e a outra que não possa engravidar. Mas a gente pode ter alguns genes, né, que tenham um caráter recessivo, ou seja, não manifestam doença, tá? Então eu carrego um gene que pode levar a uma doença, mas eu não manifesto a doença, porque eu tenho só um dele, tá? O meu outro é normal. E o meu marido também. Ele é uma pessoa normal, mas carrega um gene que pode levar a uma doença. Agora, se o meu recessivo com o recessivo do meu marido se encontram, podem gerar, então, uma pessoa, um ser com aquela doença. Então, não é que é uma incompatibilidade, mas é um aumento de risco de ter alguma doença, entendeu? E aí, a biópsia embrionária pode ajudar a selecionar o embrião que não tenha essa alteração. Por isso, pelo que eu entendo, assim, que ela fala, a seleção, o crivo dela realmente é muito fino, porque ela tem que ter um embrião, ela tem que ter um embrião euploide, e esse embrião não pode ter a alteração lá genética que ela e o marido têm, entendeu? Então, enfim, ilustrando um pouco para dar clareza aí para vocês sobre isso, tá?
Nayara falou, descobri a gravidez, estou muito gripada, sentindo dor no corpo, algum remédio que possa tomar? Só tomei paracetamol. Tudo bem, a minha indicação pra você, Nayana, é você procurar um médico pra te ver, tá? Se você tá gestante, vamos priorizar essa gestação, né? Acredito que tem uma gestação super desejada, então vamos procurar um profissional, uma emergência pra te avaliar, pra ver se tá tudo bem. Mas se você estiver com febre, estiver sentindo mal, você pode tomar dipirona, paracetamol sem problema, tá bom? Sintomáticos, de uma forma geral. Se teve febre, é importante avaliar por que você tá tendo febre, tá? E no médico de emergência pra te avaliar. Doutora, tenho 44 anos, vou fazer ovo doação. Minha sobrinha vai ser minha doadora e ela também precisa tomar as vitaminas? É bom, com certeza. Vamos lá, o enfoque vai ser diferente. Se ela vai fazer a doação pra você, é um gesto muito legal, muito bonito. Parabéns, tá, Cíntia? Parabéns pra sua sobrinha também. Ela precisa ter uma qualidade de óvulo boa. Provavelmente ela tem, né, talvez menos de 35 anos, né? E de uma forma geral, a qualidade tende a ser uma qualidade melhor de óvulos, abaixo, né, de 35, abaixo de 30 anos. Mas se ela tomar os suplementos adequados, como eu falei na live de ontem, ela vai ter óvulos de melhor qualidade, com maior chance de fertilizar. Tá bom? Então, se possível, ela tome. E você também, porque aí você vai começar a preparar o teu útero para receber o embrião, tá bom? Então, as duas, o ideal é que tomem. Tatiane colocou pra gente, ó, tô fazendo relação programada, mas não estou usando a medicação para induzir ovulação. Eu só acompanho com ultrassom e teste de LH da Clear Blue. Então, você não tá fazendo coito programado, tá? Não sei se o médico te indicou fazer isso, ou você tá fazendo da sua cabeça. Tatiane, olha só, geralmente quando eu falo assim, gente, coito programado, quando a gente faz um coito programado com um profissional que trabalha com reprodução humana, e aí é isso que eu falei aqui, tá? Os 3 tipos de tratamento, você precisa de um profissional que trabalha com reprodução humana. Então, a relação programado, o coito programado, geralmente não é feito dessa forma. O que os trabalhos mostram? Que você fazer um coito programado sem usar uma medicação indutora de ovulação, você não aumenta a chance da gestação acontecer. E o ideal é que você faça essa monitorização por ultrassom. Então, eu tô entendendo que você mesma tá tentando monitorizar o teu ciclo, tá? E aí, qual é a minha sugestão aqui? Se você mesma tá tentando fazer essa monitorização aí do teu ciclo, associar a fita, ok, não é o primeiro sinal de fertilidade, tá? Mas se você quer associar a fita, associe com o muco, associe com a temperatura basal, que são coisas mais fidedignas. Na jornada da fertilidade, eu vou falar um pouco sobre os erros da fita, tá? Então é importante aqui realmente você ter uma clareza, uma estratégia. Quanto tempo você vai ficar fazendo essa monitorização? Coloca aqui pra mim, o que passou na sua ideia, seu planejamento? Pode botar pra mim, Tati, que a gente vai conversando sobre isso. Lu colocou, tenho 42, vou fazer FIV. Óvulos doados, eu teria maior chance? Lu, de uma forma geral, sim, tá? Quando você tem óvulos doados, você volta lá pra sua chance, né? Pra chance, geralmente, de uma mulher de 60%, 50% da chance da fertilização dar certo. Uma mulher de 42 anos que vai passar por uma fertilização, ó, vou colocar aqui a taxa mais ou menos pra você. A sua chance vai ser em torno de 20 a 10%, se for com o óvulo próprio. Mas se for com o óvulo de uma mulher, né, com menos de 30 anos, por exemplo, essa chance que seria de 10 a 20% sobe pra 60%, entendeu? Você vai fazer FIV com o óvulo próprio se você tiver uma boa reserva ovariana, se você quiser tentar um estímulo para ver, entendeu? Mas de uma forma geral, alguns médicos, se tem uma reserva muito baixa, se já tentou com o óvulo próprio, não deu certo, a gente às vezes acaba indicando realmente óvulo doado, tá bom? O que eu acho um gesto, assim, legal saber que vocês estão indo para óvulo doado, gente. A gente tem que falar mesmo, sabe? Desmistificar um pouco sobre isso. Porque eu mesma, por exemplo, indico para algumas pacientes e muitas vezes a primeira reação é assim, né? Provavelmente vocês também viveram isso. Mas quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai desmistificando, mais vai ficando natural, né? É o que eu falo aqui, o amor vai muito além do DNA, né? E é importante realmente a gente falar, é importante, né? Por exemplo, a Viviane Araújo é uma famosa que fez com óvulo doado e ela deixa isso super claro e fala abertamente.
Isso é muito importante mesmo, tá bom? A gente cada vez mais falar para vocês entenderem como é que funciona o processo. E é interessante que uma vez, há pouco tempo eu atendi um casal e o marido falou assim: doutor, isso eu indiquei a recepção, né, de óvulos, e ele falou assim: doutor, isso pra mim não faz o menor sentido. E aí eu falei pra ele assim: sabe por que não tá fazendo sentido? Porque é uma coisa nova, que eu tô tendo que quebrar a sua ideia sobre isso. Agora, por que pra você a adoção faz sentido? Provavelmente porque você escuta de adoção desde que você se entende por gente. Mas recepção de óvulos é novo, é um tema novo, né? Que a gente está ventilando agora na sociedade. Então a gente precisa falar mesmo, tá? Porque é um gesto muito bonito, tanto de doar, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Tá? E aí tem algumas falas assim, né? Por exemplo, se você aceitaria um rim, né? Aceitaria um órgão, né? De uma outra pessoa, por que não aceitar um óvulo, né? Enfim, é algo pra gente refletir mesmo, tá? Eu acho que não tem certo e errado, mas eu acho que é algo que a gente, como pessoa e como sociedade, a gente precisa refletir, tá bom? Eu trabalhei 3 anos fazendo dentro do programa de doação de óvulos da Clínica Vida Medicina Reprodutiva, tá? E é legal, é bem legal o programa, assim, poder ajudar, né, quem precisa, dos dois lados, né, tanto quem precisa, que tá doando, quanto quem precisa para receber. Então é um gesto muito bonito. Vamos lá, Gabriela, eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos, um de 23 e 17, quero ter mais um filho, tenho tempo ainda? Se você menstrua, gente, se você menstrua, você tem tempo, tá? Então entenda o seguinte, a gente precisa de um óvulo e de um espermatozoide, de boa qualidade, trompa desobstruída para eles se encontrarem. Resumidamente, né, e um útero para ele se implantar. Então, resumidamente, é isso que você precisa. Se você tá menstruando, você a princípio teria chance. Agora você precisa aprofundar, Gabriela, porque ao longo desse período aí, né, dos últimos 17 anos, pode ter surgido alguma questão, tanto em você quanto no seu parceiro. Então, fazer os exames é importante. E é importante você saber que 39 anos, de fato, há o impacto da idade na fertilidade. Então, você precisa fazer tudo isso que eu tô falando aqui. Tá? Você precisa agir, não dá pra você ficar esperando essa gravidez vir sozinha, espontânea, só tentando. Você precisa realmente agir, seja melhorando a qualidade do teu óvulo, seja fazendo os exames, investigando, tá bom? Pra que essa gravidez de fato se concretize, tá? A Daniele colocou: doutora, boa noite. Então, se no caso o problema for meu esposo, eu creio que seja na parte dele, consigo algum tratamento? Daniele, vamos lá. Lembra que eu falei aqui da clareza? Não dá pra gente achar de que... Primeiro que o problema é do casal, tá? A minha visão é que o problema é do casal, porque são os dois que querem engravidar. Então não tem culpado, não tem um ou outro, né? Então, se tem um fator masculino, tá? Você precisa ter certeza que tem esse fator. Como é que você vai ter certeza? A gente não pode achar. Como é que tem certeza? Fazendo espermograma. É o passo principal, primeiro. Ele precisa fazer o espermograma para saber se tem algum fator de origem masculina. E aí, dependendo do fator, sim, tem tratamento, dá para melhorar, entendeu? Então, a fertilidade masculina, ela vai ser impactada. Qual é o principal fator de alteração seminal? A varicocele, tá? Que é a dilatação das veias ali na parte do testículo. E ela vai ter mais impacto quando ela é visível, quando ela é palpável, tá? Então, ir no urologista às vezes pode ser interessante. Quando você vai no médico especialista em reprodução humana assistida, geralmente, a maioria, né, dos casos é um ginecologista, então não vai geralmente examinar, né, a parte testicular do teu parceiro, mas vai pedir o espermograma, vai pedir toda a parte hormonal, os ajustes, as questões metabólicas, vitaminas, é tudo isso que a gente pede. E a gente identificando uma alteração, a gente vai encaminhar então para um urologista para fazer fechar esse diagnóstico, tá? Se for varicocele, a cirurgia ajuda. Se for a parte metabólica, aí tem que ver o que é o desajuste. É porque ele ronca? É porque ele tem apneia do sono? É porque ele tá obeso? É ingestão excessiva de álcool, né? Cafeína, enfim. O que tá acontecendo ali, né? Muita gordura, enfim. O que tá acontecendo, tá? Então, tratamento provavelmente tem, tá? Mesmo homens que têm azoospermia, ou seja, no ejaculado não tem espermatozoide, a gente pode também aprofundar a investigação para entender por que ele tem essa azoospermia e, dependendo, ir lá no testículo fazer a punção, a retirada do espermatozoide. E aí, geralmente, é através de uma fertilização, porque não se consegue os milhões que a gente precisaria para uma gravidez natural, tá?
Mas, Dani, não perde a esperança. Tem coisa pra fazer aí, tá? Ó, 42. E aí, eu quero deixar claro o seguinte. A partir de 40, 45 anos, o homem também começa a ser impactado pela infertilidade, assim, né? Pela uma queda da qualidade seminal. Homens que fazem uso de anabolizantes, ó, acenda uma luz de alerta. Precisa fazer espermograma, porque o anabolizante ele pode reduzir a qualidade, a quantidade, né, de sêmen. Então precisa realmente fazer essa avaliação, tá bom? Quanto mais fazer, a chance aumenta? Não, Tati. A gente geralmente traça uma estratégia, se você tiver idade, reserva, né, tiver tudo certo, de 4 a 6 ciclos. Mas é aquilo que eu te falei, Tatiane. Eu não tô vendo como sendo um coito programado da forma que você tá fazendo. A não ser que você esteja sendo orientado por um profissional, tá? Que tá te vendo sempre ao longo do ciclo. Mas eu não tô entendendo isso que você tá fazendo como uma relação programada, tá bom? Avalia junto com o médico que tá te acompanhando quantos ciclos você vai ficar fazendo disso, até você escalar pro próximo nível, tá? Mas nesse período, faça ao mesmo tempo, ó. Quer fazer isso que você tá fazendo? Ok. Mas vai fazendo todas essas melhoras de qualidade, sabe? De óvulo, de espermatozoide, né? A gente precisa reduzir o estresse oxidativo, reduzir a inflamação. A gente precisa melhorar a nossa disbiose intestinal, porque às vezes é isso, você tá tomando suplemento, mas você não tá absorvendo, porque você tem uma alteração intensa da flora intestinal, seu funcionamento do intestino não tá adequado, tá? A Bia colocou aqui. Eu tenho 36 anos, meu marido tem a mesma idade e a morfologia de Kruger não estava muito boa. Começando a tentar agora. Estou na dúvida se já vou na consulta para fazer exames ou tentamos antes. Bia, vamos lá. Falei isso em algumas lives anteriores, talvez você não tenha assistido, mas eu vou te explicar como é que funciona. É importante primeiro, Bia, vamos lá. Entra no grupo da Jornada da Fertilidade, vai lá no link da minha bio, se inscreve no evento Jornada da Fertilidade. Lá você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, você vai ter acesso a um link com todas as outras lives, tá? Além dessas. Então é interessante. Mas o que eu geralmente tenho trazido aqui de informação para você entender? Quando a gente tem mais de 35 anos, o que a gente precisa fazer? Se você não tiver nenhum sintoma, se você não tiver nenhuma suspeita de nenhuma questão de infertilidade e você fez o teu hormônio antimileriano e teu hormônio antimileriano, ou seja, tua reserva ovariana é boa, você tenta 6 meses. Agora, você já me colocou aqui que seu marido tem uma alteração na morfologia. Então, você não vai se enquadrar nesse padrão que eu falei. Você já tem uma luz amarela aí falando que pode ter alguma coisa. Então, o seu caminho é outro. O seu caminho é já começar a investigar. Você vai continuar tentando. Você vai tentar, você vai continuar fazendo as suas relações. Você vai cada vez mais entender sobre o teu período fértil. Você vai melhorar a tua fertilidade, né? Em tudo que você pode. Você vai potencializando a tua fertilidade. Mas, ao mesmo tempo, você já vai investigar. Você vai ganhar tempo, tá? Porque se você fica tentando engravidar, pode ser que a gestação você tenha alguma dificuldade, entendeu? Então, se você já tem uma luz amarela aí, já parta pra ação, tá bom? Daisy colocou aqui, Neil Daisy. Eu tenho 40, meu marido 44, tento engravidar há 10 anos. Fui fazer uma FIV pelo projeto Fertility, mas não cheguei às medicações, pois sofri um acidente e tive alguma coisa. Poxa, que pena. Mas você não consegue retomar esse projeto? Porque a grande questão é o que acontece. Quanto maior a nossa idade, mais tempo tentando, menor a probabilidade de fato da gestação chegar de forma espontânea, tá? Então, se você teve acesso a esse projeto aí que você está colocando, prepare o teu corpo ao máximo para você extrair o máximo de potencial desse tratamento, tá? E tenta ver se você consegue, apesar desse acidente aí. Agora, a grande questão, olha só, gente, como cada um tem a sua história, né? Recente agora, eu tive uma paciente de 40 anos em que eu fiz um congelamento de óvulos. Ela tem uma reserva ovariana acima da média. A gente fez um congelamento de óvulos e a gente congelou 13 óvulos maduros. Maravilhoso, tá? O que dá mais ou menos 40% de chance dela ter um bebê em casa. A indicação para ela foi até repetir o estímulo para a gente ter mais óvulos, uma vez que ela respondeu super bem. Mas, por outro lado, eu tenho uma paciente de 40, 41 anos, em que tem uma reserva ovariana já baixa, já passou por uma cirurgia, e que a gente conseguiu 2 óvulos
sendo que eles não evoluíram para embrião, tá? Então, assim, você vê, você não sabe exatamente como vai ser a tua resposta. Faz o máximo que você tem, né? Nem sempre a gente consegue o que a gente quer dessa forma, mas eu acho que tudo que tá à mão a gente tem que fazer, tá bom? Essa é a minha visão. A Lu, fiz uma FIV em 2023 por indicação, sem nenhuma orientação nem suplementação, sem sucesso. E agora entendo o motivo. Tenho um embrião congelado lá ainda, mas estou muito insegura em fazer novamente. Tá insegura de transferir ou tá insegura de fazer um novo estímulo, Lu? Se prepara para isso, para ser diferente, tá? Toma os suplementos, faz atividade física, prepara o teu corpo, avalia as suas taxas de vitaminas, avalie os marcadores, os minerais no teu sangue. Faz atividade física, faz acupuntura, o protocolo de Paulus antes e após a transferência, entendeu? Soma tudo que você pode para transferir o teu bebê, teu embrião, tá bom? Ô, Cíntia, que maravilha, 23 anos, maravilha, muito bom, tá? Ela pode tomar, né, algumas vitaminas, como metilfolato, toma aquelas 4 que eu mencionei ontem, coenzima Q10 numa dose baixa, porque ela é muito nova, ômega 3, tá? Vitamina D e metilfolato, ela pode usar, tá bom? E aí você entra também com algumas vitaminas pra você, aí você focando na questão endometrial. Tati colocou, estou tomando a medicação. Sim, só não o Ovidrel desencadeador da ovulação, só usando o letrozol com ultrassom. Por que você não tá usando o Ovidrel? Me diga por quê. Eu usaria, porque ele vai te dar maior precisão do momento, sabe? Eu usaria. Existem outras medicações mais em conta, né? Sem ser o Ovidrel, Choriomon, opção, tá? Você pode usar também. 37 anos, estou tentando... Aí, Tati, só voltando aqui em você. De uma forma geral, a relação programada a gente faz de 4 a 6 ciclos, tá? Se não acontecer a gravidez em 4 a 6 ciclos, a gente parte para uma escalona, vai para cima, faz um outro tratamento de outro tipo, ou inseminação ou a fertilização. Mas aproveita que você tá aqui maratonando as lives, né? Recebeu o e-book e aplica tudo, porque pode ser ainda que nesse período aí de próximos 2 meses, tudo que você puder você aplica, porque pode ser que aconteça, tá bom? Lafite, vamos lá. 37 anos, estou tentando há 1 ano. Indicou fertilização. Hormônio antimileriano 0,59. Progesterona... progesterona tá baixa porque dosou no dia errado, tá? Adenomiose, cisto no ovário direito. Meu nome é Laís. Oi, Laís. Indicaram fertilização por quê? Porque você tá tentando por conta da baixa reserva. Me coloca o contexto pela adenomiose. Me explica um pouquinho aqui, deu alguma alteração na trompa ou no sêmen do teu marido? Só pela reserva e pela idade? Pode ser também. É um contexto. Ah, tá, entendi. Então, é um somatório de contextos, viu, Laís? Então, olha só. Você tem um fator tubar unilateral, tá? Tá com 37 anos, né? Já tá tentando há 1 ano. Tem uma reserva ovariana que já tá em uma redução de reserva. Então a tua indicação foi por conta disso, tá bom? Pelo somatório. Por quê? Significa que você não consiga engravidar com coito programado, monitorando a relação no dia que você vai ovular na trompa? Não, não é isso. É porque a fertilização aumentaria a chance de você ter um sucesso, entendeu? É mais por isso, tá? Mas é uma decisão sempre compartilhada, gente. Eu acho que isso é importante vocês entenderem. A decisão dentro da reprodução humana assistida, ela é compartilhada. Agora, você precisa ter muito conhecimento para decidir real o caminho que você quer. Mas, de fato, no teu caso, Laís, a fertilização é o que te daria talvez a maior chance. Mas não significa que outro caminho não dê chance. Agora, por você ter adenomiose, você ter uma reserva baixa, tá com 37 anos, você precisa fazer as práticas integrativas, tá bom? Pra melhorar, pra aumentar a chance. Porque, entenda uma coisa, isso aqui foi até bom você colocar pra eu me lembrar de falar. Quando a gente tem uma reserva ovariana menor, tá? Como menor que 1,2, que a gente considera uma baixa reserva, muitas vezes quando a gente vai passar por um estímulo ovariano de fertilização, a gente não vai ter muitos óvulos captados num ciclo. E aí, gente, a gente precisa priorizar qualidade, tá? Então, se a gente vai ter um funil menor, porque a gente não tem muito óvulo, a reserva é baixa, mesmo eu dando medicação, o ovário ele entende assim, olha,
eu tô entendendo que nesse mês você quer que eu te dê muito folículo e muito óvulo, mas eu tenho tão pouquinho, eu não posso te dar muito. É como se fosse esse o raciocínio, entendeu? Fazendo uma analogia aqui. E aí, gente, você tem que focar em qualidade. E aí, mais ainda, tudo isso que eu falo. Melhorar a qualidade do seu óvulo e do seu do espermatozoide do teu marido. Mais ainda você precisa disso. Desinflamar essa adenomiose. No teu caso, se for para FIV, a adenomiose vai impactar mais na hora da transferência. E aí tem alguns protocolos, algumas coisas que a gente faz, às vezes de bloqueio, tá? Para deixar essa adenomiose mais quietinha. Mas se você já vem desinflamando, se você já vem reduzindo o estresse oxidativo, tudo isso vai te ajudar a, quando você fizer a captação, ter uma qualidade de óvulo melhor, tá bom? Isso é importante. Nayara, estou me planejando para engravidar. Que tipo de vitamina posso tomar? Nayara, ontem a gente teve aquela live super especial. Disponibilizei um e-book dentro do grupo de WhatsApp da Jornada Fertilidade para quem preencheu e me ajudou respondendo lá o questionário. O que eu posso te falar é o seguinte: se você está se planejando engravidar, não sei exatamente a tua idade, ainda não começou, vamos lá, vou fazer uma recapitulação aqui. 4 suplementos: metilfolato, vitamina D, ômega 3 e a coenzima Q10. Isso tem que estar aí no seu rol de suplementos, tá bom? E uma coisa, né, Nayara, acho que a gente até trocou uma mensagem no privado. Se o médico falar pra você que você é muito nova e que não precisa de suplemento, eu reveria, entendeu? Porque geralmente, gente, assim, lógico, a dose vai ser menor da quantidade do suplemento, a quantidade de suplemento vai precisar ser menor, mas assim, vamos lá, será que você tem aquela alimentação perfeita? A alimentação pró-fertilidade, será? Então os suplementos, eles ajudam nesse sentido, entendeu? Uma coisa, entenda que é tudo assim, um mecanismo de engrenagem, uma coisa vai ajudando a outra. Uma coisa sozinha não tem força suficiente, porque muitas vezes você não consegue ser perfeito aqui, né? Porque é difícil mesmo. Então uma coisa vai ajudando a outra a subir e elevar a tua fertilidade, tá? Então tudo que tiver alcance eu acho que é válido, independente da idade, gente. Até porque a gente não quer viver a frustração. Então se Nayara vai começar a tentar engravidar, faz o que você pode, entendeu? Pra você engravidar rápido. Entendeu? Então, se você é jovem, se você vai começar, tá se preparando, vai rápido. Hoje também tive uma consulta com uma menina que eu falei assim, olha só, vai começar a se planejar para engravidar? Vem aqui pelo menos 6 meses antes, pra gente rever tudo, pra gente fazer os ajustes que precisa, entendeu? Começar a entender melhor o teu ciclo, enfim. Renata, 34 anos, 2 perdas, 2 abortos, uma gravidez ectópica com a retirada da trompa esquerda. Exames pré-concepcional, descobri a SOP, adenomiose e trombofilia. Agora tenho medo de começar a tentar engravidar. Não, Renata. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui, gente, da parte emocional? Olha só como é tão importante. Olha o caso da Renata. Renata, olha só, você tá no lugar certo, tá? Primeira coisa, assim, acho que todo mundo que tá aqui te acolhe no sentimento das perdas, desse medo, né? Assim, é totalmente compreensível esse teu medo de começar a tentar de novo, tá? Mas é importante você realmente não varrer esse sentimento para debaixo do tapete, sabe? Participar de grupos de mulheres que querem engravidar é importante. Tem algumas pesquisas que mostram justamente que quando a gente participa desses grupos, a nossa fertilidade, a chance de engravidar aumenta, porque a gente diminui, né, o nível de estresse, o cortisol. Fazer psicoterapia é importante com psicólogo, tá? Porque a gente vai ficando, de fato, às vezes, ao longo dessa jornada, com algumas cicatrizes, né? Assim, emocionais mesmo falando. Então é importante realmente você cuidar, né, dessa tua parte emocional. E aí lembra que eu falei que o emocional, ele pode te botar pra frente ou ele pode te parar? Olha a importância da gente cuidar do nosso emocional, tá? Entenda muitas vezes que a Renata aqui, ó, a Renata é um claro exemplo de que ela tá vivendo uma maratona pra ter o bebê em casa, pra ter aquele sonhado bebê em casa. E metade da maratona, gente, a metade final é muitas vezes a cabeça. Então, se você é corredor, se você conhece algum corredor, você vai saber. Não é corpo,
é cabeça. Então é importante realmente trabalhar essa parte emocional, você ter esse acolhimento para você ter força emocional para continuar, tá? Porque muitas vezes, gente, o que precisa, às vezes, sabe aquele negócio, é só um pequeno ajuste? Se você virar a curva, você vê a chegada. Então, assim, às vezes é só isso. Então, não, você é jovem, Renata. Assim, você tem 34 anos, você vai conseguir, tá? E é importante, como eu falo, essa questão do compartilhamento de histórias, gente, assim, isso da gente estar fazendo aqui, a Renata está colocando, vocês vão tendo, assim, a percepção das histórias. Porque a gente muitas mulheres têm dificuldade. Às vezes você vê o post lá do Instagram só com o bebê, qual é a história que tem ali por trás? O que já passou? Nem sempre é falado, né? E muitas vezes é uma luta mesmo para se conseguir, né? Então, assim, tem gente que passa por 6 FIVs, 8 FIVs, não sei quantas transferências. Tem gente que vai para recepção de óvulos, tem gente que faz útero de substituição. Enfim, tem tantas histórias, né? Mas o que eu te digo, Renata, é o seguinte: se você já tem uma clareza das causas possíveis, né? Você precisa tentar, tá? Você é jovem, se você não tá no momento que se sentindo ainda pronta para isso, né? Porque a gente não sabe o que vai vir, o que o universo vai te destinar. Mas se você ainda não se sente pronta, se prepare, mas continue tentando, tá bom? Porque você vai conseguir, tá? Mas não deixe de procurar um acolhimento emocional, tá, Renata? Porque aí você vai ter a possibilidade maior. Agora você já tem clareza de muito mais coisas, o médico que tá te acompanhando tem essa clareza. Então isso é importante pra gente continuar as tentativas, tá bom? Ó, medo de não conseguir, estou me preparando de todas as formas, com hemato, gineco, nutri, já estudando outras possibilidades. Isso aí, Renata. Então, aqui eu falo muito disso. Olha o exemplo que você está dando para as outras, né? Tão importante da tua história. Como é importante essa integração de áreas que eu venho falando aqui. Não é só medicina, né? Muitas vezes não é só medicina. A gente precisa unir a medicina, a nutrição, o movimento, prática integrativa da medicina chinesa. A gente precisa ir unindo parte mental. Olha só, tudo se unindo para você pegar aquela corda e conseguir escalar, né? Como isso é importante. Você tá buscando justamente essa visão que é realmente o que vai potencializar a tua fertilidade. Você tá no caminho certo, tá? Você tá no caminho certo. A Cida, né? 37 anos, nunca engravidei. Tenho tentado há 5. Ano passado descobri que tem um mioma submucoso. O médico falou que é muito pequeno, mas a causa de não conseguir engravidar é que também não ovulo. Então a gente precisa resolver 2 coisas aí, Cida. Precisa resolver esse mioma e precisa fazer você ovular, né? Às vezes pode tentar de forma espontânea ajudar você a ovular. Prática da medicina chinesa, ciclo dos chás, ciclo das sementes. Essa semana eu vou disponibilizar um e-book de ciclo das sementes ainda para vocês, tá? Então entra lá no grupo de WhatsApp para receber. Você pode fazer ainda uso do NAC. Eu falei ontem isso, tá? Para quem tem menstruação irregular, ele pode ajudar a regular o ciclo. Agora, mioma submucoso não tem nada que dissolva, tá? Então, se você já tá tentando há um tempo, eu resolveria esse mioma. Eu tiraria esse mioma, por menor que ele seja. De fato, existem mulheres que engravidam com mioma, tá? Mas se você está tentando e não tá conseguindo engravidar, pode ser ele a causa que vem te dificultando, sim, tá bom? Renata, é importante aqui, como você tem uma história, né, ter clareza se você vai continuar tentando espontâneo, saber exatamente o lado que você está ovulando, né, se vale a pena partir para um tratamento mais complexo. Seu caso, Renata, assim, é juntar realmente essas áreas e ter realmente uma estruturação do que você vai fazer, tá bom? Eu acredito que você esteja com um médico, né, de reprodução humana assistida. Fazer a indução de ovulação, ó, Cida, é o melhor caminho? Perfeita a sua pergunta. É o melhor caminho desde que você esteja preparada, né? Não fazer somente a indução de ovulação pode não ser o caminho. Primeiro, tem um mioma que distorce a cavidade. Segundo, a gente precisa melhorar a qualidade de óvulo. Entenda que a gente não quer só engravidar, você não quer só engravidar, ninguém que tá aqui quer só em um beta positivo. A gente quer que a gestação evolua, quer ouvir o coração do bebê, quer ver o bebê mexendo na nossa barriga, quer ver a barriga crescendo, quer ter um bebê em casa saudável. Então, para isso, você precisa se preparar,
tá? Não é só induzir ovulação. A gente não ganha isso aqui na força. A gente precisa se preparar. Até porque você, né, tá tentando há muito tempo e você tá com 37 anos, tá? Então não é força, é jeito, né? Então quando a gente fala assim, ó, não é força, não adianta fazer força, não é força, é jeito. Então você precisa ter jeito pra realmente achar o caminho da tua fertilidade. Maratona as lives que eu tô falando aqui pra você ter mais clareza sobre isso, tá? E avalia com o teu médico se não vale mexer nesse mioma, tá bom? Avalia tua reserva ovariana, tá bom, Cida? Avalia tua reserva ovariana. Ou contagem de folículos ou antimileriano. Ideal antimileriano. Gabriela, tem 39 anos, meu namorado 25. Ele não tem filho. O problema pode ser comigo ou com ele? Pode, independente da idade. Pode ser com qualquer um dos dois, tá bom? Independente da idade. Os dois precisam investigar. Entendo que quando a gente quer engravidar, a investigação é do casal. Se eu faço uma investigação só da mulher, é uma investigação parcial. Eu não consigo concluir, dar direção sem a investigação do casal. Nunca fiz o teste para saber sobre a minha reserva. Já fiz o das trompas e tudo ok. Meu esposo também fez tudo. Então, Daisy, o hormônio antimileriano avalia a reserva. A reserva, como eu falo, ela não prediz a chance, né, de você engravidar ou não, mas é mais a resposta. É quanto tempo você vai ficar tentando um tratamento de baixa complexidade, para não acontecer o que já aconteceu com algumas pacientes que eu tive, que eu tenho, né, que chegam pra mim chegou uma pra mim 39 anos com mioma, que distorce a cavidade, com uma reserva ovariana baixa, extremamente baixa, já começando a ter ciclo irregular. E ela vinha tentando engravidar há mais de um ano. E quando ela começou a tentar, a médica que a atendeu falou assim, tenta um ano. E aí a gente vê se você vai engravidar ou não, depois a gente investiga. Só que quando você tem mais de 35 anos, você já pode ser impactada às vezes por uma reserva ovariana mais baixa. Menos de 35 também, mas principalmente mulheres acima de 35. E aí você ficar tentando para depois de um ano descobrir, né, que tem uma reserva baixa e que aí às vezes já tá aos 45 segundo tempo e é tudo mais difícil, é complicado, entendeu? Então por quê? Por que levar esse sofrimento todo, entendeu? Então, se você tem possibilidade, faz. Doutor, o seu atendimento particular, você pede exames para o casal, mesmo sendo online? Com certeza, Marcela, é isso que eu tô falando aqui. Não tem como a gente fazer investigação só de um, entendeu? A investigação é do homem e da mulher. Então, online, presencial, independe. A investigação é dos dois. Dentro do meu programa de acompanhamento, que é o Engravida Já, eu também tenho orientação de suplementação para o homem, orientação de práticas, né, de exames para o homem, tá? É dos dois, é importante isso aqui dos dois, tá? Então, sim, o meu atendimento visa os dois. Rafa, tenho 39, estou há 2 anos e meio sem menstruar. Tenho SOP, por onde começar? Rafa, primeiro entender assim, tem mais algum diagnóstico além da SOP? Fazer os exames. Ao mesmo tempo que você vai fazendo os exames, você já vai fazendo as práticas. Você precisa estar fazendo atividade física. Se estiver acima do peso, precisa perder 5 a 10% do teu peso para ajudar a regular. Precisa fazer uso de suplementos, né? A acupuntura, eu já tive paciente que voltou a regular só com a prática de acupuntura, né? O ciclo das sementes, o dos chás, isso ajuda. Então fica atenta essa semana que vai ter o ciclo das sementes lá para você já começar a fazer. Recebeu o e-book das sementes, gente, já pode começar a fazer, tá bom? Marcela, é melhor suplementar por 3 meses para depois tentar a FIV? Se você tiver reserva ovariana para isso, Marcela, sim, é melhor você fazer esse preparo, tá bom? Como que eu já tive paciente, por exemplo, de vez em quando tem uma situação dessa, que a paciente tem uma reserva boa, eu prefiro esperar do que já começar, sabe? Pra gente ir com uma melhor chance, entendeu? E já tive paciente também que, por exemplo, a gente fez isso, não foi legal a resposta da FIV, e aí eu falei assim, não vamos fazer outra em seguida, vamos rever todo o protocolo, rever tudo que a gente tá fazendo pra ir pra uma FIV com uma maior chance depois de novo, entendeu? Ale, 35 anos, tenta engravidar 8 anos, tem que partir pra ação. Ale, endometrioma e não conseguir engravidar, o que fazer? Você precisa entender se tem um impacto na sua trompa dessa endometriose,
tá? Se a sua tampa tá ou se não tá obstruída, lê. E se principalmente se teu marido tem uma alteração no espermograma. Começa por aí. Espermograma, histerossalpingografia. São os principais exames. E avalia a tua reserva, tá? Endometrioma pode impactar na reserva ovariana. E é importante você saber que endometriose, endometrioma impacta na qualidade do óvulo. Então, você precisa realmente fazer as integrações diárias, tá? Você não é uma paciente, por exemplo, igual, por exemplo, a gente teve aqui o exemplo de uma seguidora que ela vai fazer recepção de óvulos e quem vai doar óvulo para ela tem 23. Quando a gente tem 23, né, e não tem um fator de infertilidade, né, sabidamente de infertilidade, às vezes só um aspecto, uma suplementação básica é suficiente, porque é muito jovem. Por isso que o meu foco aqui são as mulheres que têm mais de 30 anos, porque o cenário muda, o metabolismo muda, as coisas vão mudando quando a gente vai ganhando mais idade, entendeu? Então, se você tem já um diagnóstico de doença, e conforme a gente vai ficando mais velho, vão surgindo doenças ginecológicas também, né? Então, é importante realmente você é uma mulher que precisa integrar as áreas, tá? Não é aquela de 23 que vai fazer doação de óvulos, que talvez só a suplementação seja suficiente, entendeu? Uma alimentação saudável, não precisa nem às vezes ser uma alimentação para fertilidade, mas enfim, quando a gente tem mais de 30, a gente precisa realmente começar a acelerar o que a gente vai fazer. Ou se a gente tem menos de 30 e já tem um diagnóstico de alguma coisa, entendeu? A doutora não indicou o Vidrel. E aqui é bem caro a injeção. Tá bom, Tati. Se você tá seguindo com uma médica que você confia, show. Isso é super importante, tá bom? Isso é muito importante. Agora, conversa com ela sobre quanto tempo vocês vão ficar tentando essa estratégia. Eu tentaria no máximo 6 meses, tá bom? Estou acompanhando com nutricionista, estou tomando suplementos. Maravilha, Tati. Ó, a Marcela já querendo saber a relação programada. Falei um pouco aqui na live. Se você pegar a live desde o início, Marcela, você vai entender como é que funciona a relação programada, tá? A Tati está fazendo uma relação programada diferente do que eu faço. Ela está fazendo a indução de ovulação e monitorizando por fita, não é isso, Tati? Mas como é que eu faço? Eu faço a indução de ovulação com medicação, monitorizo por ultrassom para ver se o endométrio está crescendo, se ele está trilaminar, se o folículo está crescendo. E aí eu deflagro a ovulação com uma medicação, quando o folículo tá lá com o aspecto de ter óvulo maduro dentro. Eu deflagro essa ovulação, porque aí eu tenho precisão da hora que você vai ter a chance real. É como se eu desse um tiro, uma mirada certa, sabe? Pra ter precisão na hora que você tem chance de maior gravidez acontecer. E aí também me ajuda a saber quando entrar exatamente com a progesterona, enfim. Mas a doutora disse que é mais difícil no meu caso por causa da reserva ovariana baixa. Ela disse que já reduz mais as chances. Tati, olha só, não tem relação nenhuma, tá? Entre a reserva ovariana e a chance de engravidar, tá bom? Não me lembro qual é a tua idade, se você já colocou aqui pra mim, mas a baixa reserva não é sinônimo de infertilidade, gente, tem que ter clareza. A baixa reserva, ela vai só alinhar a expectativa em relação a como vai ser a tua resposta num estímulo ovariano, por exemplo, de uma fertilização. Tati, principalmente por você ter baixa reserva, você precisa ter um plano de ação, tá? Pra você não chegar aos 45 do segundo tempo num tratamento, às vezes, de maior complexidade, tá bom? Amília... Ai, nos nomes que vocês colocam aqui é difícil. Pediram aqui pra eu colocar a dosagem das vitaminas. Ontem foi uma live só sobre vitaminas. Entra lá no grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, tá tudinho lá. Valores, se a gente não fala aqui. Tempo normal para quem tá tentando engravidar. Não entendi exatamente a pergunta. Muito legal, gente, ver vocês uma ajudando a outra. Isso é muito bom. Bia, fiquei com vontade de marcar a consulta. Estou sem profissional de reprodução. Você atende o casal para fazer essa investigação? Sim, com certeza, é o casal. Eu vou colocar aqui, como eu tenho feito nas outras lives, o telefone e o WhatsApp do consultório. Quem quiser entre em contato, tá? É Rio de Janeiro, mas a gente pode fazer online se você for de fora. 21 DDD, né? 991366155, tá bom? Aí a gente conversa melhor.
Com 19 semanas, não entendi, Rayane, sua pergunta. Ah, entendi. Ah, Rayane, entendi. Meus sentimentos, Rayane, perdeu a bebê. A princípio, né, o que você pode fazer, Rayane, é repetir, fazer uma estroscopia se você ainda não fez, tá? Mas a princípio, esse tempo de tentativa que você tá aí de 5 meses, né, após a perda, é um tempo ok, né? Depende muito da tua idade pra ver se a gente vai acelerar ou não, tá bom? Meninas, vocês sempre engrandecem aqui a live, né? Vamos lá, vamos aos recados. Faltam 6 dias para o nosso evento Jornada da Fertilidade. Esse evento que vai ser incrível. Essa série de 3 aulas gratuitas online, 23, 25 e 27 agora de junho, 8 horas da manhã. Você se inscreve, entra lá no link da bio. Ao entrar no link da bio e se inscrever, você vai ser direcionada para o grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp eu vou abrir, eu não sei se minha equipe já abriu, mas eu vou abrir para dúvidas. Então, se ainda tiverem sobrado dúvidas, eu vou abrir lá, tá? Vou botar essa programação quando eu vou abrir e vou responder as dúvidas. Quem já tá no grupo há um tempo já viu que eu já respondi, né? Na última sexta-feira eu abri o grupo para dúvidas e fui respondendo. E lá no grupo você vai ter acesso também a algumas coisas interessantes, né? Você tem acesso ao link de todas as lives que eu vim fazendo na semana passada, que eu vou fazer essa semana. Então você vê tudo que você não assistiu, pode assistir com calma. E você vai ter também a previsão, né, do calendário, o que a gente vai ter nos próximos dias. Lembrando que a gente vai ter live amanhã, 7 horas da noite. Quinta-feira também, 7 horas da noite. Então já se programa, se organiza para estar aqui e tirar mais as suas dúvidas, tá? E no grupo de WhatsApp eu vou disponibilizar hoje para quem me ajudou respondendo a pesquisa, para eu conhecer mais vocês. Essa pesquisa tem o objetivo de entender mais, né? O que eu posso estar trazendo sempre de assunto, o que vocês precisam, né, saber. Vai ter hoje, vai receber por e-mail, depois que responder, o e-book, né, dos 10 momentos assim para se conectar, 10 exercícios, né, para se conectar ainda mais com o bebê que vai chegar, tá bom? Então, lembrando, faltam 6 dias para o nosso evento especial e amanhã é a nossa live. Olha o tema de amanhã, gente. Esse aqui vocês vão gostar, hein? O que realmente melhora a qualidade do óvulo após os 30 anos? Vai ser, acho que talvez um pupurri, um resumo aí bastante importante de várias coisas que a gente vem falando ao longo dessas semanas especiais, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, tchau, tchau, até amanhã.